Ó, começou. Peço desculpas pelo áudio, que não vai estar bom porque o microfone, né? Enfim. Mas acho que se eu falar perto do celular, ele vai pegar. Vamos descobrir. De qualquer forma, está no texto, as coisas, então. Entende? Aprende com mímica, não sei. Então, nas aulas anteriores, a gente viu integral de Riemann, a gente viu isso aqui, definido como limite de uma rede. Como limite de uma rede, e aí o que a gente está no processo de fazer agora é provar propriedades simbólicas. Ainda está no cuscuz, não? Não, agora é um muro. Devia ser crime ser feliz assim, é segunda-feira, pessoal. É dia de diversão. Professor, eu assisti um acidente de carro antes de chegar aqui na UES. Por favor. Eu tenho que equilibrar meu dia. Eu vi gente morta, tenho que equilibrar meu dia. Eu senti. Com que frequência? Quando vocês forem professores e professoras, vocês vão ver gente morta todo dia. Pelo menos com cara dele, que é a pessoa assim. É muito bom que no vídeo não aparece. Não, pode ser que tenha aquele protetor que a pessoa não consegue ver mesmo. Eu não sei se da onde você está. Não, de onde o seu tava não tinha como ver no vídeo. Bom, que bom. Inclusive tem um triângulozinho da luz. Oi? Aquela parte que não está dando para ver ali. Provar aqui? Aí mesmo. Um pouco mais pra baixo. Será que é assim? Não, já. Entendi. Faz assim. Não. Tá. Isso. A gente está provando propriedades integral de Riemann. E aí faltam duas. A primeira é essa aqui. Uma função f de AB em R é Riemann integrável. C somente C para todo Czinho que eu pego no intervalo AB. Tanto a restrição à primeira parte do intervalo quanto à segunda parte do intervalo são Riemann integráveis. E a segunda parte é que se a função f é Riemann integrável e um Czinho pertence ao intervalo AB onde a função está definida, então a integral de Riemann da função é a soma das integrais de Riemann em cada pedacinho. A de C, C é de B. Tá? Essa é a pior parte. Essas propriedades são as piores para provar. Assim. Mas uma vez que a gente provar essas propriedades, com tudo que a gente já provou, a gente vai ter visto que essa noção de integral satisfaz os axiomas do valor da fundamental do cálculo, e aí um montão de coisa que a gente deveria fazer já vai estar feito. E a gente já fez. Eu só fiz uma fora de ordem. Tá? Mas tá, então o que a gente vai fazer? A primeira parte da aula, o passo zero, é mostrar que vale ainda
dessa parte. Se a função é Riemann integrável, qualquer pontinho que eu pego no intervalo, eu restringir a função do intervalo correspondente, ela vai ser Riemann integrável. Tá? Esse é a parte mais fácil que a gente vai fazer hoje. Porque o que a gente vai mostrar é que satisfaz o critério de Cauchy. Deixa eu ver como eu escrevo. Então, para facilitar a escrita, a gente vai xingar de G a função f escrita no intervalo acima. Então, está acontecendo. Deixa eu fazer um. Espero que eu não use esse pedaço. Aqui eu estou com a função f. E eu sei que nesse intervalo de A até B a função Riemann integrável. Então, intuitivamente eu consigo calcular a área embaixo dessa curva usando o limite de somas de Riemann. Então, o que a gente vai fazer é pegar um Czinho qualquer aqui e vai mostrar que nesse pedaço a gente também consegue calcular. Então, nessa parte aqui a gente também consegue, se a gente consegue calcular na parte maior. Para isso, então, a gente vai mostrar que quando a gente fizer as somas de Riemann dessa função G, que é a restrição, só que as somas de Riemann vão percorrer as partições só nesse pedacinho para calcular essa integral. A gente vai mostrar que as somas de Riemann das partições nesse pedaço são. Vou mostrar que esse negócio aqui é uma rede de Cauchy. E assim como na aula de quarta-feira, se mostrou que é uma rede de Cauchy, essa rede tudo convergida. Portanto, integral existe. Tá? O pulo do gato é que quando eu olho as partições maiores, eu já sei que é integrável. Então, eu já sei que nessa parte, como a f é Riemann integrável, eu sei que para epsilon maior que zero, existe um deltazinho maior que zero, tal que isso aqui acontece. E S sempre que as normas de Q' são menores que delta. Então, o fato de que a função é Riemann integrável a f me diz que as somas de Riemann nas partições de AB, do intervalo todo, quando eu faço as somas de Riemann assim, essas redes elas vão ser essa rede vai ser de Cauchy. Então, para um epsilon que eu pego, eu consigo encontrar um momento a partir do qual, se eu pegar partições que a norma é menor que delta, a distância entre as somas de Riemann vai dar no 4f. Beleza? Qual é a sacada agora? A gente vai usar esse delta, usaremos este delta para controlar as distâncias das somas
das sominhas da função g, que é a f restrita. Então a gente vai usar esse delta para controlar as somas desse pedacinho. Tipo assim, e realmente essa parte é quase de boa. Então sejam P de T e P de T', partições de AC satisfazendo norma de P e norma de P' menores do que delta. Então, vou reaproveitar vou fazer esse desenho um pouco mais. O que eu estou usando como ideia é que eu sei que existe um delta, vamos supor que o tamanho delta é esse tamanho aqui, e aí a condição é, se eu pegar uma partição do intervalo todo, de A até B, de tal forma que os tamanhos dos subintervalos sejam menores que esse delta, então a distância entre as somas de número correspondentes vai ficar menor que essa. Agora o que eu vou falar vou usar esse delta, mas para controlar as partições só do A até C. Então eu vou pegar duas partições, P e P' para o AC, que o tamanho dos subintervalos é menor que o delta. Então eu vou pegar aqui, digamos que esse aqui é o P. E em azul eu vou pegar P'. Então, ó, tamanhos consecutivos, esse do vermelho, esse é menor que esse é menor que esse é menor que esse. Todos os tamanhos dos subintervalos são menores que delta. Mesma coisa do azul, esse é pequeno, 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 esse é pequeno. Opa, e esse aqui também. Todos são pequenininhos. O que eu quero fazer é, pegando as somas de mínimo com as tags, eu não preciso marcar elas aqui, não vai fazer muito melhor. Mas, se eu fizer a soma de mínimo dos pontinhos azuis, fazer a soma de mínimo dos pontinhos vermelhos e calcular a diferença, eu gostaria que isso fosse menor que o epsilon. O problema é que eu não tenho uma partição para o intervalo inteiro. Eu tenho uma partição só para os pedaços. O que eu faço? Completo. Então, eu vou acrescentar novos pontos para completar, e aí quando eu juntar os pontos vermelhos com o pontinho preto, eu vou ter uma partição no intervalo inteiro, que a norma é menor que delta. Quando eu juntar os azuis com os pontinhos pretos, eu de novo vou ter uma partição pequenininha, que o tamanho dela, a norma dela é menor que delta. E se eu fizer nessa parte, as duas partições são iguais, quando eu fizer a soma vai cancelar. E aí o que vai sobrar é a diferença que eu queria calcular. Só que, quando eu olho uma partição desse pedaço inteiro, eu tenho a garantia de que isso acontece. E aí eu vou conseguir controlar as somas de número dessas coisas. A ideia é essa, eu vou escrever direito agora e talvez o que eu falei tudo bagunçado as coisas se encaixem. Mas, vamos lá. Então, vamos considerar o seguinte número. Eu vou pegar agora, seja N pertencente aos naturais, tal que N é maior do que B menos C dividido por delta.
consigo fazer isso porque delta é maior que zero, B menos C é menor que zero, maior que zero, né? Eu certamente consigo um número maior que isso. Ah, se B for igual a C, zero, qualquer número natural zero. Não vai ser irrelevante. Mas você pega um número natural maior do que isso nos casos de condição sem graça, aí o que você faz? Você define isso aqui. Eu defini gama J como sendo C mais J vezes B menos C dividido por N. Tá? Então, e aí, ele faz isso para cada J variando entre 0 e N. Então, a ideia é que, por exemplo, no J igual a 0, o gama 0 é o próprio Czinho. No J igual a 1, eu vou pegar C e vou somar esse tamanho, B menos C dividido por N. Então aqui é o gama 1. No J igual a 2, eu vou somar duas vezes essa parte, então vamos para cá. Quando eu tiver dado o nésimo passo, esse nzão vai estar no lugar do J, vai cortar com esse, vai ficar C mais B menos C. C corta com C, sobra B. Então, esse cara é exatamente o gama nzão. Então, esse é o modo como a gente descreve esses pontinhos pretos que eu vou acrescentar. Então, se a gente tiver, eu escrevo aqui tem um erro no texto, né? Então, escrevendo, se a partição P que eu tinha pontos P0, P1 até Pn, e a partição P' que eu tinha P0' até Pn', a gente faz Q como sendo igual a P0 até Pn, e aí depois do Pn eu acrescento gama 0, gama 1, até gama nzão. O Q' eu faço P0' até o Pn', depois gama 0, até gama nzão. Então eu estou estendendo os pontos da partição. Deixa eu só separar aqui. Então, isso que eu estou fazendo é juntar a parte. Eu vou usar o recurso das cores. Os pontinhos aqui estão pretos, né? Então eu vou escrever isso. Gama 0, gama 1, gama nzão, gama 0. São esses pontos. Aqui é a partição que eu tive estendendo P. P aqui eu fiz com pontos vermelhos. Então,
fazer P0 até Pn. E a partição P' eu fiz com pontos azuis. Então eu vou deixar aqui em azul mesmo. E aí só para ficar certinho. Esse aqui é o grama 0. Esse aqui é o grama 1. Esse aqui é o grama 2, etc. E até chegar no grama 16. Estendi as partições. Agora, se as tags, se o P era P1 até Pn e P' era igual a P1 até Pn linha, a gente quer também fazer tagzinhas para essas partições novas. A gente vai estender elas. A gente vai estender do jeito mais idiota possível. A gente vai definir a S. Como sendo. Eu vou usar os mesmos pontos que eu já tinha aqui. E nos próximos, eu vou usar simplesmente os próprios pontos da partição, porque a ideia é que essa parte cancele com a outra. Então, não tem por que eu fazer nada muito mirabolante. Então, vou fazer aqui de gama 1 até gama 1. Não, vou fazer de 0 até N, preciso, senão vou comer tudo. Lá ele. Não, acho que é aí mesmo. E ele faz essa linha como sendo o que eu tinha antes no P'. Então, com isso agora eu tenho uma partição Q do intervalo AB junto com uma tag e eu tenho uma partição Q' do intervalo AB junto com outra tag. Pelo modo como a gente fez, por construção, a norma da partição Q é menor que delta. E a norma da partição Q' também. Porque, veja, os intervalos 2 a 2 consecutivos daqui ou são as distâncias entre esses vermelhinhos, então daqui, aqui, ou aqui, isso gera menor que delta, ou esse pedaço, a distância daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui. Só que todos esses caras, a distância de um até o outro é B menos C dividido por N. É o que eu estou acrescentando a cada passo. Estou dando isso. E B menos C dividido por N, que mede B menos C dividido por Nzão, pelo modo como eu peguei o Nzão, isso é menor do que delta. Então, esse tamanhozinho também é menor do que delta. Então, quando eu olho todos os tamanhos de subintervalos dados por pontos consecutivos, a distância, o tamanho é menor que delta. Então, essas duas partições satisfazem isso. Portanto, olha que massa, se você fizer logo, se você fizer a soma de número da função f calculada em QS, calcular a distância disso até a partição, a soma de número do QS', isso vai ter que ser menor do que epsilon.
você faz isso. Mas se você abre essas, o que significa essa conta, isso é você, essa primeira fica somatório de igual a 1 até n de f de QI vezes QI menos QI menos 1. Então, eu fui calculando as somas de Riemann até chegar aqui, e daqui em diante eu vou usar esses pontos aqui junto com essas teias. Então, aqui vai ficar somatório de F de gama I de igual a 1 até N vezes gama I menos gama I menos 1. Então, essas duas somas são essa primeira. Quando eu subtrair a próxima, isso vai ficar F de J, igual a 1 até N de PI menos PI menos 1, que é eu fazer os pontinhos azuis até aqui, junto com essas caídas, e o restante eu continuo com essa parte, mas essa parte aqui é isso, com essa técnica. Então eu vou subtrair agora esse pedaço F de gama I, vou usar outra vez, tá? Gama K menos gama K menos 1. Ou seja, essa parte cancela com essa. Sobra só essa soma menos essa soma. Só que essa primeira soma é a soma de Riemann da restrição da função na partição PT. Então eu fiquei com isso aqui. Soma de G e PT. E a outra é a soma de Riemann do PT linha. Então o que eu fiz? Para um epsilon fixado, eu encontrei esse delta, tal que se eu pego quaisquer duas partições do AC e calculo as somas de Riemann nessas partições, a distância das somas de Riemann fica menor do que o epsilon. Então, o truque foi simplesmente pegar a partição num pedaço menor e estender. Da mesma forma que a gente fez do A para o C, dá para fazer do C para o B. É análogo, a mesma coisa. Você estende isso aqui para trás agora. Eu não vou fazer. Desloquei, né? Então, isso mostra portanto, G é Riemann integrável. O caso de H, definida como uma função f restrita a isso aqui, CV, é análogo. Tá? Depois eu prometo para vocês que eu vou ensinar um jeito muito mais fácil de provar isso. Mas faz parte fazer essas coisas ruins uma vez na vida. É importante. Mas tá. Tudo bem? Então ainda foi. Então aquele foi o passo 0. Passo 1, chorar. Por quê? O passo 1, ele quase funciona. Porque se parar para assim, o que a gente fez? Eu sabia controlar
as somas de rima, a distância entre elas, quando eu olhava as partições do intervalo inteiro. E aí eu conseguia controlar um pedaço. A ideia é, se você controlar nesse pedaço e nesse pedaço, eu consigo controlar no intervalo inteiro. E o que a gente tem a ideia a princípio? Chorar porque a próxima ideia quase funciona. Que próxima ideia? Eu sei que a função é rima integrável nesse pedaço. Então, como a função g definida como sendo f nesse intervalo é rima integrável, você fixa um epsilon, marca zero, e você quer mostrar que tem um delta que você controla as somas de rima para esse epsilon. Então você pega a restrição da sua função no intervalo assim, vai rima integrável. Então eu sei que existe um delta zero maior que zero, tal que se P0, T0 e P1, P1 são partições de AB. Parece que as normas das partições são menores que delta. Então, a soma de rima dessas partições nesse pedaço é menor que, sei lá, epsilon sobre 2, por exemplo. Analogamente, se você pegar H como sendo a função f restrita a esse intervalo, existe um delta 1 maior que zero, tal que uma coisa acontece. Então você consegue, se você controla as partições desse lado, se elas ficam menores que menores que meio, e aqui desse lado você sabe que se elas forem menores que um terço, você controla. Qual que é a ideia? Eu vou ver quem que é menor, meio ou um terço? Um terço. Aí a ideia é que se eu pegar uma partição com um intervalo todo, tal que o tamanho delas é menor que um terço, eu quebro essa partição numa partição daqui, olha um pedaço aqui, olha o outro aqui e funciona. Só que isso não dá certo exatamente, porque por conta desse efeito. Então A, então B, digamos que 6 esteja peguei uma partição de rima em que o tamanho, a norma dela é menor tanto que o delta 0 quanto que o delta 1. Aí eu vou só que qual que é o problema? Esse ponto C, imagina que o ponto C não apareceu na partição que eu peguei. Porque eu estou pegando uma partição do AB. Aí eu quero transformar essa partição em duas, uma partição para o AC e outra partição para o CD. Se o Czinho não estava na partição original, eu vou ter que acrescentar um ponto aqui. E que eu acrescento esse ponto aqui, eu vou ter que pegar tags para cá e para cá. Isso vai bagunçar a soma toda. Isso vai fazer a conta ficar toda estranha. Porque eu saberia controlar, se por exemplo, foi até aqui. Daqui para cá é uma partição, daqui para cá é outra. Mas se o Czinho do intervalo não for um ponto escolhido, isso vai ferrar todo o argumento. Mas, se porventura estivesse, funcionaria.
Só que aí tem uma outra coisa que a gente pode fazer para salvar esse argumento, que é observar o seguinte: o problema que está acontecendo aqui é que eu estou controlando as partições não pelos pontos, mas pelos tamanhos, pelas distâncias entre os pontos das partições, que é a norma da partição. Se eu pudesse se em vez de controlar as normas das partições, a gente controlasse as próprias partições, o problema acabaria. Porque se eu não controlasse a norma, mas eu controlasse a própria partição, o que eu ia saber? Eu ia saber que existe uma partição do A até C, então em particular essa partição tem o Czinho, mas eu tenho uma partição do A até C, a partir do qual quaisquer duas que eu pego que contém essa partição, a diferença fica pequena nesse pedaço. Teria uma outra partição aqui, a partir da qual qualquer partição que contém esses pontos, em particular, contém o C, funcionaria. Quando eu juntasse essas duas, qualquer outra partição que eu pegasse no intervalo AB teria que conter o Czinho. E aí a conta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco funcionaria. Então o que a gente vai provar para fazer essa ideia de juntar a integração de um lado ou do outro para garantir que integrem tudo, vou fazer um lema, que é mostrar que eu não preciso usar a norma de partição para falar de integral de mínimo. Posso falar de integral de mínimo via inclusão. E aí esse argumento funciona. E aí eu vou fazer o argumento depois. Depois eu já provar o lema. Então, para uma função f de AB em R, são equivalentes. Primeiro, f é mínimo integrável e a sua integral é igual a um certo número real que pertence ao zero. Ó, número real que pertence ao zero. B, a rede das suas somas de rima converge para L, só que agora é diferente, porque eu vou mudar a noção de direção. Isso não é um exercício finalista, isso é outro. Onde a gente vai escrever isso aqui, 6 somente C. Que é aquela ideia de que uma partição é melhor que outra, se a partição melhor contém todos os pontos da outra. Antes, uma partição era melhor que outra quando o tamanho dos subintervalos ficava menor. Agora eu vou usar essa outra noção, que é quando uma partição contém os pontos da outra, então é melhor. Um
um lado é óbvio, o outro não. Uma hora isso aqui abre. Suposto. Ah, não tem dois carregados. Então, essa parte aqui da prova se a função é rima integrável no sentido que a gente está vendo, então, quando você dirige dessa forma, a rede tem que convergir também pelo seguinte, ó. Eu quero mostrar que essa rede converge para esse ponto. Então, fixe um epsilon maior que zero. Eu sei que existe um tamanho de partição, existe um delta, tal que se a partição tiver tamanho menor do que delta, então a distância da soma de ímã até o L é menor que o epsilon. Beleza. Para mostrar que isso aqui acontece, eu tenho que agora encontrar uma partição a partir da qual toda partição que contém aquela precisa satisfazer a desigualdade. Mas pega, em vez de pegar esse delta, pega uma partição de verdade, que a norma dela é menor do que delta. Pega uma partição de verdade assim. Se agora alguma partição contém essa que você pegou, pelo exercício 1 da lista, a norma dessa partição que contém essa tem que ser a norma tem que ser menor que isso, que é menor que delta. Então, como a gente tem que isso vale por hipótese, você vai conseguir garantir que a distância da soma de ímã até o L é menor que o epsilon. Desde que a sua partição contenha aquela partição que você fixou tem tamanho menor que delta, que funciona pelo linear. Então, essa parte aqui, a desgraça maldita é a volta. Se eu sei que essa rede converge com respeito a essa noção de direção, por que ela vai convergir com respeito a outra? Aí que está a coisa ruim, que é o que ia ser o problema aí também. Aí para fazer isso, então, suponha B agora. Então, a gente sabe que se eu fixar epsilon e gama maior do que zero, quaisquer, existe uma partição petil uma partição de número tal que esse número que eu vou chamar de delta maiúsculo, esse número aqui é menor do que o epsilon para toda partição que é essa. Contém a minha partição petil. Então eu sei que existe um momento, existe uma partição a partir da qual todas as somas de ímã que eu calculo a partir desse momento, a distância da soma de ímã até o L é menor que o epsilon. O que a gente vai fazer
é encontrar um delta então a gente tem um delta minúsculo maior que zero, tal que se tal que se a norma de Q for menor que delta, então esse número aqui vai ser menor do que plano. Por que eu coloquei epsilon em gama? Para não ficar fazendo epsilon dividido por não sei o que, caralho. Então tem aqui dois números crescentes, maiores que zero. A princípio, o que eu quero mostrar é que o limite das somas de Riemann, usando a direção via norma, é L. Então eu tenho que mostrar que para um gama qualquer fixado, existe um tamanho de norma, tal que se a partição tiver norma menor que esse delta, então a soma de Riemann menos L, que eu estou chamando assim, vai ser menor que o gama. Mas o que eu sei é que se em vez de gama eu usar um outro epsilon maior que zero, eu sei que existe uma partição, não um tamanho, existe uma partição a partir da qual isso aqui funciona. Tá? Que tristeza. É com muita dor no coração que eu vou provar isso usando um truque muito sujo. Truque de Darboux. Tá? Eu vou usar uma coisa que chama somas de Darboux, que lembram muito somas de Riemann, para conseguir fazer esse controle aqui. Tem como fazer 100, dá para fazer inclusive em espaço de banda, essas coisas, sem usar soma de Darboux, mas é doloroso, não tem como você não sentir dor em algum momento com essas coisas de ferro. Eu diminuo de alguma forma, mas usando eles, mas enfim, vamos definir as coisas. Então, ainda é cedo, é 2h30, acho que eu consigo provar essa ideia na tela. Vou pegar uma partição Q, Q0 até 1, intervalo AB, e uma função limitada F já bem R. Vamos considerar esses números aqui, sejam Nzinho, o ínfimo das imagens da função, conforme você está pegando pontos nesse intervalinho, eu vou pegar Nzão e como sendo o supremo da função. Já vou fazer um desenho para explicar o que está acontecendo. Aqui, isso a gente faz para todo item que vai de 1 até 1. Agora a gente vai definir Lzão
de FQ como sendo a soma dos nzinhos vezes Q menos Q menos 1 e usam de FQ como sendo a soma dos nzões Q menos Q1 igual a também. Tá. Eu já não vou concluir o enunciado, eu vou só fazer um desenho do que está utilizando. Vocês vão achar que tem muita cara de soma de Riemann, mas não é exatamente a mesma coisa. A, B, que da minha função f limitada. Eu vou colocar alguns pontinhos da partição. Primeira coisa, eu vou considerar esses subintervalos. Vai ter esse subintervalo aqui, vai ser interessante. Esse aqui vai ser interessante. Esse vai ser interessante. Esse vai ser interessante. Certo. O Mzinho, em cada subintervalo, ele vai olhar o ínfimo da função naquele intervalo. Então, nesse caso, nessa parte aqui, como eu fiz o desenho de uma função que é contínua, vai ter mínimo. Então, o mínimo vai ser o ínfimo. Então, mas nesse pedaço aqui, vamos ver. Nessa parte aqui, a menor altura da função, eu acho que foi aqui, vocês concordam que é aqui. Então esse aqui, esse valor, seria o M1, o ínfimo da função, conforme você pega os pontos no primeiro e segundo intervalo. Aí eu vou agora, eu considero esse retângulo. Depois eu vou e faço isso em todos os outros. Então aqui, nesse caso, eu acho que o M2 claramente aqui. Então tem esse retângulozinho. Depois vou ter esse cara aqui, que está na mesma altura. M2 igual a M3. E aí, aqui, a menor altura da quincara que é essa, então eu vou ter esse pedacinho. Então eu encontrei esses ínfimos. Aí com esses ínfimos eu defino esse LFQ. L é de lower, inferior. Eu vou fazer a soma dos retângulos que têm áreas dadas por esses valores inferiores. Por isso que esse L é como se fosse uma soma de Riemann. Aqui é como se eu estivesse pegando no ponto da tag exatamente esse cara. Mas a função poderia não ser contínua, ela poderia ir descendo cada vez mais, uma coisa assim. Ela poderia descer e pulando um pouco, fazer umas coisas estranhas. No desenho aqui ficou fácil. Mas lembra que informa a definição. No caso do Mzão, em vez de olhar para a parte mais baixa, o I vou olhar para a parte mais alta. E eu vou pegar os retângulos definidos no topo da coisa. Então, deixa eu fazer. Vou apagar esse aqui, por exemplo. Aqui. Esse retângulo todo seria correspondente ao fazer o Mzão 1. Esse aqui é o Mzão 1. Não, perdão, Mzão 2. Que é o ponto máximo nesse pedaço. O ponto máximo desse pedaço é um pouco mais alto, né? Bem, mas a gente vai fazer isso em cada subintervalinho. Então tem um subintervalinho, supremo intervalinho, vou salvando esses números
e eu uso ele para fazer essas somas. No caso dos supremos, eu vou fazer a mesma coisa de somar os menores, só que eu vou colocar como upper, superior. Soma superior, soma inferior. A gente vai voltar para isso depois, infelizmente. Só que aí, nessas condições, o que eu quero, o que eu afirmo para vocês, a primeira vez é traumática, né? Falar de sincero. A primeira vez que essas coisas de som muito boa é aquilo. Mas nessas condições, se que linha for uma partição de AB obtida pelo acréscimo de um ponto, de um único ponto, então o que a gente vai ter é que a soma inferior, o LF do Q', vai ser menor ou igual que L do FD, mais duas vezes a norma da função, isso aqui é o supremo dos módulos, aquela coisa, vezes a norma da partição, e as superiores vão ser maiores ou iguais que o Nossa, eu não lembrava que era tão ruim da aula disso. Que é muito delicadinho, são muitas coisinhas. Então, ó, o que esse truque vai fazer para a gente é: ok, eu tenho essa noção de soma inferior, soma superior. O que acontece se nessa partição Q eu acrescento mais um ponto? O que acontece com essas somas se eu invento um ponto aqui e bagunço esses retângulos todos? Porque vai dar uma bagunçada, esse negócio da sumida soma. Porque agora, o que eu coloquei esse aqui, o menor desse continua, só que eu acrescentei uma outra sominha que está multiplicando agora pelo menor aqui. E também muda quem era o supremo, antes do supremo novo. Mudou, o pedaço da soma muda. Como que isso se relaciona com o que eu tinha antes? Então, quando eu acrescento um ponto, a soma superior, a soma inferior, ela vai estar relacionada com a soma que você fazia antes, ela vai ser menor ou igual, um pouquinho mais um erro. Você consegue, de alguma forma, controlar o ponto que uma se distancia da outra. Isso aqui é o supremo da função, é a norma do supremo da função, ela é limitada, então posso fazer isso. Lembra, isso aqui é o supremo dos módulos da f de x conforme x pertence ao intervalo. Vezes a norma de partição, você consegue controlar de alguma forma, tanto esse quanto esse. A prova, por mais ruim que seja de escrever isso, a prova é simples. O engraçado é isso. Seja Z o ponto que você adicionou, o ponto adicional. Então,
o que você pegou a partição? É partição de abelha. Esse ponto adicional que você pegou, ele tem que estar dentro de exatamente um dos subintervalos que existiam antes. Ou ele está nesse, ou ele está nesse, ou ele está nesse, ou ele está nesse. E como ele é adicional, ele é estritamente, ele é maior que um menor que todos os pontos da partição. Então, existe um único K aqui dentro, tal que quando você olha os pontos correspondentes da partição, isso aqui acontece. Que é justamente eu dizer que o pontinho que eu adicionei, ele está em alguns lugares. Então, aqui no caso, esse é o QK menos 1 e esse aqui é o QK. Daqui, acho que tudo bem. Agora, se você chamar definindo Mzinho como sendo o ínfimo da função f no intervalo menos 1 até 0. Se você chamar de Mzão, N, o ínfimo da f de x, conforme x pertence a outra parte, a gente tem isso aqui. Se eu calcular a diferença da soma inferior nova menos a soma inferior velha, isso vai ficar M vezes Z menos QK menos 1 mais M vezes QK menos Z menos MK vezes QK menos QK menos 1. Que diabo é isso? Porque, vamos lá, somas inferiores da partição nova. Estou com a partição nova, então a partição nova tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse que eu acrescentei e esse. Aí eu vou fazer as somas inferiores, aqui, mesmo esquema. Inferior aqui, vezes esse tamanho, inferior aqui, vezes esse tamanho. Só que aí agora, onde antes era esse retângulo aqui, agora vai ficar assim. Porque essa parte, mais essa parte. Em vez daquele retângulo original, ficou esses dois retângulozinhos. Não está no lugar. Mais essa. Beleza. Quando eu fizer a subtração da soma anterior, esse aqui está igual, esse aqui está igual, a diferença é que no lugar desses dois eu vou subtrair a área daquele retângulo que eu tinha antes. Só que a área daquele retângulo que eu tinha antes era o quê? Era o késimo mzinho vezes o tamanho do késimo intervalo. Esses aqui são esses dois retângulozinhos que apareceram, esse e esse. O resto tudo se cancela. Por isso que essa diferença só para isso. Uma vez que você tem
acaba que isso vai ser menor ou igual a aquele. Com certeza eu tenho água. Oi. Eu não tava vendo a Wesley. Realmente a hora parece um lugar. Uma árvore, eu acho, cara. E agora? Aqui, eu barulho Ele vai de noite essa só pra eu saber. enfim, Ele vai pra lá. que péssimo dia para te ensinar a não ter carregado o microfone. A aula tá uma merda difícil. E cai um diabo ali. Ninguém sabe o que foi. Se tivesse gravado, eu podia escutar de novo para ver o que era. Parecia uma árvore. Poxa. Enfim. Tá. Vamos lá. Esse Nzinho é ínfimo dos valores que a função f assume nesse pedaço. Então, com toda certeza, se é um ínfimo, ele é menor que o supremo, que é os valores que a função assume. Então, em particular, isso aqui vai ser menor ou igual que a norma da função vezes esse tamanho aqui, z menos o menos 1. Da mesma forma, o n' também. Vezes qk menos z. E esse cara negativo também fica menor ou igual que isso aqui. qk menos 1. Certo? Então, aqui é uma estimativa bem preguiçosa, porque eu estou pegando o ínfimo de coisas da função e isso vai ser um negócio supremo da função. Um outro olhando para baixo, outro olhando para cima, então é claro que. Caiu na lapada de árvore da rua. Hã? Caiu na lapada de árvore da rua. O barulho eu sugeria que era isso. Nem para ser. Enfim. Eu ia falar uma coisa. Sugere terrorismo. Sugere terrorismo. Se a gente deixar esse F em evidência, vai ficar Z menos QK menos 1, mais QK menos Z, mais QK menos QK menos 1. Z corta com Z, QK com QK, 2QK, menos QK menos 1, menos QK menos 1, menos 2 vezes QK menos 1. Então, isso aqui fica a norma da função vezes 2 vezes QK menos QK menos 1. QK menos QK menos 1, por sua vez, é o tamanho de um subintervalo da partição, que é menor ou igual que a norma da partição. Então, isso aqui fica menor ou igual que isso aqui. Quando você passa esse cara subtraindo, você percebe, a gente conseguiu exatamente o que a gente queria. Tá? A da soma superior é análogo, fica para vocês também. O F tá? Fica mais fácil de assim, né? Esse menos aquele menor ou igual. É exercício.
Você vai fazer o mesmo tipo de estimativa. Aqui você vai ter as somas dos retângulos de altura suprema no primeiro. Aí você vai subtrair das mesmas coisas, só que numa nova partição. Vai cancelar um monte, exceto onde o ponto novo apareceu. Onde o ponto novo apareceu vai ficar o Mzão K vezes K menos 1, menos o Mzão vezes isso, mais Mzão minha vezes isso. E você vai cancelando as coisas, cancelando de menor ao supremo, pá, mesma coisinha sai. Beleza. Foi esse o truque de Capô. Agora, olha que massa. E se a gente acrescentar 2 pontos? Então, ó, supõe que eu tenho o LF supõe que Q duas linhas é Q com 2 pontos novos. Eu sei que quando eu comparo com que só tinha um ponto novo, ia ficar assim. Porque aqui eu estou aplicando o lema pensando naquelinha que eu acrescentei um ponto novo só. Só que aquelinha com relação aqui, eu também tenho ela acrescentando um ponto, mais um ponto. Então isso aqui vai ficar menor ou igual. O L do F, mais 2 vezes a norma de F vezes Q, mais 2 vezes esse aqui, vezes o Q'. Só que como essa partição Q' é a partição Q com um ponto a mais, quando eu acrescento um ponto, a tendência é diminuir as partições, o tamanho dos intervalos. Então, isso aqui certamente é menor ou igual que isso aqui. Então, na verdade, isso fica LF de Q mais 2 vezes fica 4 vezes esse aqui. Se eu acrescentei 2 pontos. Se eu acrescentar 3 pontos, fica 2, aí aqui fica 1, aqui fica 1, aqui fica 2, mas esse aqui a gente já sabia que ficava assim. Aí aqui, sim, quando você for brincar no tudo. Conforme você for fazendo isso, você pode sempre aplicar essa coisa de um ponto a mais para conseguir controlar, de modo geral, se você tem se você pegar uma partição que tem N pontos
e juntar com a sua partição Q, esse raciocínio inicial vai dizer que esse LF nessa partição que você obteve pela união vai ser menor ou igual que 2 vezes K, onde K é o número de pontos novos que você adicionou. Só que o número de pontos novos que você adicionou é certamente menor que o número de pontos que você adicionou. Você pode ter repetido. Então, se não se preocupar, fica assim. Analogamente, quando você faz as somas superiores, você vai ter vai fazer isso aqui, menor ou igual que menos. É isso. Eu não vou terminar a prova hoje, porque, só para vocês terem ideia, eu estou na metade dessa página, tem a metade, tem mais uma página de desigualdade. Eu não vou fazer isso agora. Mas a gente vai continuar isso na próxima. Então, continuaremos na quarta. Mas até lá, pense no seguinte: quando você faz a soma inferior com respeito a qualquer partição, tá? Isso aqui é complexo. Então, você pega uma partição A, uma tagzinhas T, eu vou ter a soma de rima naquelas tags. Se em vez de fazer a soma de rima eu tivesse feito a soma superior, eu ia pegar os supremos em cada intervalo. Então é claro que a soma de rima vai ter que ser menor ou igual que a soma superior, porque lá eu estou meio que forçando a pegar a tagzinha naquele intervalo que daria o maior valor possível. Quando eu faço a inferior, é o oposto, eu vou ter isso aqui menor ou igual. A gente vai usar isso na próxima aula. Só que isso também a gente vai usar no futuro, quando eu for mostrar para vocês que uma função é integrável no sentido de rima, vocês também serão integráveis no sentido de Darboux. O sentido de Darboux é esse aqui da ilustração que a gente está usando. Aqui vai ter um sanduichinho. E aí a gente vai usar o teorema de sanduíche para mostrar que se é integrável no sentido de soma de rima, mas é integrável aqui e tal. Então pensa nisso aqui. O que eu falei já resolve, mas só acreditar é ruim. Tenta pensar, faz uns exemplos. Na quarta a gente encerra esse teorema e começa a ver critério de integração, que é quando as funções são não integráveis. Você bate o olho e coça um pouco, mas aí depois você sabe. Tá bom, valeu. E desculpa aí o áudio, deve ter ficado uma merda.